Olá meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal, comentando a derrota do Santos para o Atlético Goianiense, Copa do Brasil, nesta quinta-feira lá em Goiânia, 1 a 0. O técnico Jorge Sampaoli optou por um time misto, uma equipe alternativa, e marcou a estreia do Jorge, o lateral esquerdo que veio do futebol da Europa, com o Everson no gol, com novidades como o Gustavo Henrique na zaga, que o Santos conseguiu até o efeito suspensivo para que ele jogue segunda-feira contra o Corinthians, entrou para retomar o ritmo de jogo, com outras novidades, Lucas Veríssimo como titular, Jean Lucas voltando, Cueva voltando, Rodrigo começando a partida, o Soteldo também, enfim, o Sacha, um time diferente, o Yuri, para alegria de muitos lá na cabeça de área, só praticamente é o Vitor Ferraz, um jogador titular que vem atuando com regularidade. E é um jogo de análise bastante complexa, porque o Santos fez uma opção. Ainda há a possibilidade de um segundo jogo, ainda havia a possibilidade de um segundo jogo para reverter um eventual problema, quinta-feira que vem na Vila Belmiro. Contra o Corinthians na segunda-feira fim de linha ou continuar no campeonato, não tem escapatória. Então, eu sei que muita gente não concorda com esse negócio de poupar jogadores, mas acho que é uma questão de cultura esportiva. Se tem um time titular que é imensamente superior, se tivesse craques em profusão, você diria o seguinte: bom, não posso abrir mão desses craques. Mas quando você tem no elenco jogadores que tecnicamente não tem lá tanta diferença, claro que o Carlos Sanches é um destaque, claro que o Jean Mota é um destaque, mas você não pode dizer que o Jean Lucas, que chegou, começou bem, até deu uma titubeada, ele não pode, eventualmente, ao longo da temporada, tomar uma posição de titular, porque potencial para isso ele tem, ele veio contratado com essa condição. Então, é preciso rodar o elenco, e isso vai acontecer ao longo de toda a temporada. Claro que alguma coisa mais pontual, você troca um jogador, dois, não vai trocar meio time. Mas foi uma opção que foi feita. Imaginem, hipoteticamente, que o Santos entrasse lá com o seu time titular contra o Atlético Goianiense, vencesse a partida e perdesse 2, 3 jogadores decisivos e que desfalcassem o Santos na segunda-feira contra o Corinthians, o time é eliminado, pronto. Iam falar um monte de coisa. Toda decisão de técnico e de comissão técnica, quando envolve partidas decisivas em sequência e poupar ou não jogadores, é tipo brigar com o bêbado. Se você bate no bêbado é uma vergonha, se você apanha dele também. Se bate não fez mais que obrigação, se apanha é uma vergonha. Então assim, não dá para criticar o fato de ter optado por alguns jogadores diferentes nessa partida. Em relação ao ataque, por exemplo, você pode questionar o Derlis, ou Derlis, ou Gonzalez, ou Gonzalez, cada um fala de um jeito, porque, aliás, o pessoal pegou no meu pé dizendo que não existe Gonzalez. Existe sim, tem até um secretário aqui da Prefeitura de Santos, que é o Odair Gonzalez, como tem aquele escultor, que fazia as esculturas de areia, até daquela novela Mulheres de Areia, era Gonzalez também. Enfim, mas Derlis Gonzalez, o pessoal prefere mais. A gente pode questionar, porque ele é o atacante mais efetivo do Santos, mas e se perde esse cara no jogo, e não atua na segunda-feira? As críticas seriam também pesadas. Então eu sei que é um assunto polêmico, muita gente não concorda, mas eu acho que diante das circunstâncias e pelo que eu vi do Atlético Goianiense, um time com muita vontade, com muita disposição, com muita garra, empurrado pela torcida naquele estádio acanhado e lotado, eu acho que tecnicamente o time que entrou em campo era suficiente para o jogo desta quinta-feira. O problema é que quando teve chance no primeiro tempo, um bate-rebate na área, não aproveitou, aquela bola do Sacha no segundo tempo, que ele praticamente empurrou, podia ter sido mais efetivo ali, o Santos chegou na área do goleiro adversário algumas poucas vezes, mas chegou. Mas o principal foi a expulsão do Gustavo Henrique. E isso é uma questão que o treinador precisa pontuar. Os senhores sabem que eu já disse aqui algumas vezes, sou muito favorável a esse papo de autoajuda, de motivação. Acho que motivação em excesso é um problema. E também já falei aqui no canal, em programas de rádio, em textos,
que o mérito do Muricy quando o Santos foi campeão da Libertadores foi ter tirado a pilha do time. O time estava excessivamente motivado. Tem hora que você tem que baixar um pouco a poeira, ter um pouco menos de motivação e mais de equilíbrio. Muitas vezes me parece que essa coisa do São Paulo ser extremamente elétrico do lado de fora do campo e reclamar o tempo inteiro, isso passa um pouco para os jogadores. Ele, eu ainda acho que está se acostumando com a cultura do futebol brasileiro, porque na Europa ou na Argentina, se ele tem um elenco mais talhado, mais tarimbado, ele pode ser elétrico o quanto for. Isso não vai transparecer e não vai influenciar os jogadores. Aqui não. Aqui o jogador se espelha demais no comportamento do treinador. O que pode ser muitas vezes um problema se o treinador for um songo-mongo. Se ele for elétrico demais, isso pode passar. Eu não sei se isso influenciou, por exemplo, no lance do Gustavo Henrique ter tomado o cartão amarelo no primeiro tempo. Acho até que ele tinha razão na reclamação, porque o árbitro foi bem Zé Ruela, como diriam alguns, né, naquele lance no Jorge, que foi falta, né? E aí, ato contínuo, ele foi lá e marcou uma falta, só que o Gustavo Henrique exagerou na reclamação. E não me parece ser algo natural do Gustavo Henrique, porque ele é um rapaz que até tem uma cara de meninão e tal, né, uma postura um pouco mais tranquila, ele passou do tom na reclamação. E no segundo tempo deu uma butinada no cara, foi expulso, né? Então, a expulsão prejudicou demais. Se tivesse continuado com 11, talvez voltasse com empate, quem sabe até pudesse ter vencido a partida, porque aí o treinador não ia precisar sacrificar uma substituição. Poderia até taticamente ter mudado, mantido o Rodrigo, depois ter colocado o Derlis e ter feito o jogo de outra forma. Mas enfim, não tem ser no futebol, mas a certeza é que a expulsão do Gustavo Henrique foi extremamente prejudicial, porque ele teve que tirar o Rodrigo, recompor a defesa. Também não sei se tiraria o Rodrigo nessas circunstâncias. O rapaz vai embora daqui a pouco para o Real Madrid, o Santos tem que usar o máximo possível. E ele manteve o Sacha. Não sei se para aquela coisa do choque com os zagueiros, ele imaginava que numa bola preparada para quem viesse de trás ele fosse ter mais chance. O Santos continuou tentando atacar com um a menos. Não sei se talvez tenha sido a postura ideal. Algumas críticas ao São Paulo, que erra também, né? Como todo treinador erra. Não há treinador no mundo que não erre eventualmente. Até porque ele é humano, como eu erro, como o senhor que está assistindo aí erra. Se você não acha que erra, então você desculpa, você tem que tomar aquele remedinho tarja preta, tarja vermelha, porque você está em outro planeta, né? Todo mundo erra. O senhor que está me assistindo, a senhora que está assistindo erra, eu erro, todo mundo erra. O treinador também erra. Agora a gente precisa dimensionar se o erro dele, no pesar da balança, é comprometedor para o trabalho, né? Eu acho que não. Não dá para começar a perseguir o treinador porque eventualmente ele erra. Você aponta o erro e fala, ó, falhou, mas não é para também pegar no pé do cara. Enfim, e o Santos perdeu o jogo, depois tomou um gol esquisito, né? O Jorge, até talvez por falta de ritmo, ficou sozinho no segundo pau, o cara subiu nas costas dele, o cara era mais alto, né? E eu estranhei também o Everson, que foi muito bem no jogo, muito tranquilo, fez algumas defesas importantíssimas, mas na hora que o cara cabeceou, ele estava quase dentro do gol já. Também não sei e não posso afirmar se não tem a ver com a falta de ritmo, o reflexo do jogador. Tanto é que ele caiu lá com cãibra. Goleiro ter cãibra é um negócio meio bizarro, né? E a questão do posicionamento, a visão periférica do lance da jogada, talvez justamente por não estar jogando com frequência isso possa ter influenciado. Mas eu estranhei realmente o fato de no gol do Atlético ele, na hora de tentar defender, ele praticamente já está dentro do gol. Enfim, mas não dá para criticar porque até foram os dois destaques do Santos. E se dá para tirar alguma coisa de positivo, eu acho que quem ficou bastante feliz com esse jogo foi o Felipe Jonathan, vendo pela televisão. Porque ele falou assim, se esse cara jogar isso tudo aí, claro que tem que baixar um pouquinho, né? Deu uma exageradinha na caneta, numa jogada ou outra de efeito, mas demonstrou uma condição técnica absurda o Jorge. E diante do deserto técnico que é o futebol brasileiro, não dá para relegar esse rapaz à lateral esquerda. Acho até que pode jogar, ok, de lateral, mas se precisar, dá para ir para o meio de campo tranquilamente. Quem vai sair? Não sei, Alisson, Pituca, Jamota. Eu sei que ali do meio de campo para frente, com a habilidade que ele tem, com a chegada que ele tem,
ou então você monta um daqueles esquemas, né, como foi feito lá no passado com jogadores como o Sorin, como o Leonardo, que você despenca o volante lá para cobrir e deixa o cara livre, né, para ir para o meio e para a ponta, aliás, como ele tentou fazer no jogo desta quinta. Então, a primeira impressão que a gente teve do Jorge com a camisa do Santos foi excelente. Se ele continuar nesse ritmo, continuar evoluindo e mostrando mais do que ele mostrou hoje, vai tomar conta da lateral esquerda e quem sabe até do meio de campo. Então o Santos hoje tem um elenco mais forte com a chegada desse jogador. Tem o Jobson chegando aí também, mais um volante para vocês que reclamam do Yuri, né? Quando o Alisson não puder jogar, tem o Jobson, né, que vai poder começar a atuar também. E ainda vai faltar o tal do centroavante. Hoje eu escutei tanta coisa, de que o Pérez tentou o Hulk, tentou o Allan Kardec, sabe Deus quem é que vai vir, né? Tem que caçar alguém no mercado nacional para o início do Campeonato Brasileiro e quando reabrir a janela talvez um outro jogador para o comando de ataque. Enfim, é reversível esse placar? Obviamente que é. Só que é uma semana, a próxima semana, que ela vai estar toda casada, toda amarrada. Primeiro que o Santos vai para o jogo contra o Corinthians com 2 derrotas nas costas. A contra o próprio Corinthians e a contra o Atlético Goianiense. Ou seja, mais pressionado, com uma necessidade maior de vencer. Se ganhar e for para a final, vai se encher de energia, né? Vai encher o pulmão e vai estufar o peito e vai para cima na quinta-feira na Vila contra o Atlético Goianiense. Se não passar, vai mega pressionado para a quinta-feira que vem, né? Então é assim, uma coisa interligada à outra. E se passar pelo Corinthians e passar pelo Atlético, vai chegar na final do Campeonato Paulista uma moral ainda mais elevada. Então assim, é um período curto de recuperação, mas que tem que ser bem trabalhado no aspecto tático. Entendo que o técnico não deveria fazer trabalho motivacional com o jogador, porque o cara que é profissional de futebol, de time da Série A, o salário que esses caras ganham, mesmo quando atrasa, o cara tem que estar motivado o tempo todo, né? Jogar num clube da envergadura do Santos, o cara tem que estar motivado o tempo inteiro, e está, né? Certamente está, né? Não dá para não se motivar por com um jogo decisivo pela frente. A conversa é outra, não é motivação, é entendimento, paciência. Os 2 jogos vão exigir muita paciência e isso tem que ser trabalhado, além, claro, da questão tática e talvez de uma escolha correta de peças. Por exemplo, eu não acho que o Santos possa segunda-feira começar com 5 no meio de campo. Ah, mas o Jean Mota joga como um falso 9, o Carlos Sanches joga aberto na direita. Não dá, não é jogo para isso. É jogo para Rodrigo, é jogo para centroavante, pode ser o Sacha, pode ser o Caio Jorge, pode ser qualquer um. É um jogo diferente. Aí tem que escolher. O Cueva, se tivesse arrebentado nesta quinta, até justificaria. Mas não é jogo para o Cueva começar. É jogo para ele ficar no banco, né? Então, espero que o São Paulo tome as decisões corretas para segunda-feira e a mesma coisa em relação à próxima quinta-feira na volta da Vila Belmiro. E a gente espera que o torcedor entenda. Se os 40 mil forem decisivos para que o Santos classifique contra o Corinthians, quem não foi ao jogo, quem não vai ao jogo de segunda, que pelo menos tenha a disposição de na quinta entregar para o time o mesmo ambiente, com a Vila renovada, está 3 meses sem jogar aí, né? É preciso que tenha pelo menos 12 mil pessoas na Vila Belmiro para criar um pouco, para replicar um pouco do clima que o Santos encontrou nesta quinta-feira lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, que eu repito, é um time bom, é um time que tem muita disposição, muita garra e tem uma vantagem do empate. O Santos vai ter que reverter, mas também não é nenhum suprassumo técnico do futebol mundial. Claro que a Copa do Brasil prega essas peças, né? Asa de Arapiraca, CSA, enfim, CRB, times que de vez em quando vão, né? O Juventude, que já ganhou final da Copa do Brasil contra o Botafogo, o Santo André, o Paulista de Jundiaí. Isso tem uma competição em que as zebras passeiam, é a Copa do Brasil. Mas o Santos tem totais condições de reverter, tanto na segunda quanto na quinta. É o momento de afinar, não afinar no mau sentido, né? É o momento de afinar o discurso e também eu até acho que eu usei o termo errado, tem que dar aquele polimento, né? Sabe aquele carro que você lavou, passou cera, tem que dar aquele polimento final, deixar brilhando, deixar azeitado,
para os dois confrontos decisivos da semana que vem, tá certo? Meus amigos, por enquanto era isso. Hoje eu desativei o modo pistola, né? Deixei a coisa no campo mais da observação mesmo e da reflexão, mas vamos ficar de olho aí nos próximos dias na preparação do Santos para o jogo de segunda-feira e novidades que possam vir nos bastidores, né? As novidades que a diretoria do Santos possa apresentar aí nos próximos dias, tá certo? Meus amigos, muito obrigado pela audiência mais uma vez. Peço para que aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, curtam aí a nossa postagem, nosso vídeo de hoje. Nos vemos numa próxima oportunidade, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.